E vamos ver então a questão número 3. Suponha que um automóvel com motor de combustão se encontra estacionado e que, num dado momento, o seu sistema de ignição é acionado. 3.1. O sistema de ignição do motor do automóvel possui uma bobina ligada ao eixo do motor com 20.000 espiras, cada uma de área 1,25 × 10 a menos 3 metros quadrados. Quando o sistema é acionado, produz-se uma variação de módulo de campo magnético de 1,0 Tesla durante 1 milissegundo. Considere que a direção do campo magnético se mantém perpendicular ao plano das espiras. O módulo da força eletromotriz induzida nos terminais da bobina quando o sistema de ignição é acionado é 2,5 × 10 à quarta ou 2,5 × 10 elevado a 1 volt e aumentaria se o número de espiras diminuísse ou aumentasse. Ora bem, para resolvermos esta, basicamente é só mesmo irmos ao formulário, irmos buscar as fórmulas para o fluxo magnético e para a força eletromotriz induzida e começar a substituir valores. É basicamente isso que nós temos que fazer. Portanto, aqui temos que o módulo da força eletromotriz induzida há de ser o módulo da variação do fluxo magnético no intervalo de tempo. Esta variação vai ser o fluxo magnético final menos o fluxo magnético inicial. O ΔT, vou já começar a substituir valores. Atenção, é 1 milissegundo. Portanto, vamos converter para segundo. Fica, dar aqui uma casa decimal, 10 a menos 3 segundos. Cuidado com isto, porque isto depois vai afetar o sinal de cá está da potência de base 10. Depois, para o fluxo magnético, temos aqui o que é que varia? A área é sempre a mesma, que são aqueles 1,25 × 10 a menos 3 metros quadrados, já está em metros quadrados, já está assim, não é preciso fazer rigorosamente nada. Depois, dizem-me que o campo magnético é sempre perpendicular ao plano da espira e, portanto, faz um ângulo de 0 graus, portanto, o θ é sempre 0 graus, com anormal ao plano da espira, e isto quer dizer que o cosseno de θ é sempre 1 e, portanto, não temos que nos preocupar com isto. Portanto, o nosso fluxo magnético fica só o campo magnético final vezes a área menos o campo magnético inicial vezes a mesma área. Portanto, a área não varia. Sobre 1,0 vezes 10 a menos 3. Ou seja, isto pode ser simplificado para campo final menos campo inicial, tudo vezes a área, sobre 1,0 vezes 10 a menos 3. Eu não sei quanto é que é o campo final nem o campo inicial dos campos magnéticos, eu só sei que a diferença é 1,0 Tesla. Portanto, esta diferença toda é 1,0 e, portanto, é isso que eu vou basicamente colocar aqui. Portanto, eu vou introduzir aqui 1,0 Tesla da diferença dos dois campos magnéticos inicial e final. A área vou já substituir, vezes 1,25 vezes 10 a menos 3, e isto vai tudo a dividir por 1,0 vezes 10 a menos 3 para o tempo que vem em milissegundo. Agora atenção, isto é para o caso de eu ter uma só espira. Mas nós não temos uma espira, nós temos 20.000 espiras. E portanto agora vamos ter que multiplicar este valor todo por 20.000. Portanto eu vou transferir para notação científica 2,0 vezes 10 à quarta espiras. E isto já responde à segunda parte. Se aumentar o número de espiras, também vai aumentar a força eletromotriz induzida, porque eu estou aqui, quanto maior for este número que eu tiver aqui a colocar para o número de espiras, maior vai ser então a minha força eletromotriz induzida. Okay? E agora é só introduzir todos estes valores na nossa máquina e isto vai nos dar 2,5 vezes 10 à quarta, e isto é volt, porque é uma força eletromotriz induzida. Muito bom. Então, onde é que nós temos a opção correta? Então é 2,5 vezes 10 à quarta e aumentaria se o número de espiras aumentasse. Portanto, vamos escolher então a hipótese B e para quem fez a versão 2 é a C. 3.2. Os elementos principais da bateria de chumbo ácido usada no automóvel são placas de chumbo imersas em ácido sulfúrico. Na figura 3 estão representadas 2 voltímetros e a bateria do automóvel, que inclui uma associação de 6 células idênticas ligadas em série. Quando a bateria está desligada, a diferença de potencial elétrico aos seus terminais é 12,00 volt, sendo 2,00 volt aos terminais de cada célula. Quando o automóvel está em funcionamento, a corrente elétrica gerada pela bateria é 40,0 ampere e a diferença de potencial elétrico aos seus terminais é 9,00 volt. Qual é a resistência interna da célula 1? Ora bem, isto também se faz que é uma maravilha, porque nós só conhecemos mesmo uma única fórmula que envolve as resistências internas de pilhas ou baterias e, por acaso, até está aqui no nosso formulário. A partir daqui é só ir buscar os valores e começar a introduzir na fórmula. Ou seja, nós temos a nossa força eletromotriz é
a diferença de potencial aos termos da bateria quando não está a passar corrente, que são aqueles 12,00 volt. A diferença de potencial quando está a passar corrente são 9,00 volt e isto quando passa uma intensidade de corrente de 40,0 ampere. Portanto, agora vamos só fazer aqui um bocadinho de álgebra. Portanto, temos que a nossa diferença de potencial é igual a força eletrometrias menos I vezes R, U menos Y igual a menos IR. Passar menos I para o outro lado, fica R igual a U menos Y sobre menos E, ou ainda, multiplicando em cima e em baixo por menos 1, fica Y menos U sobre I, e agora a nossa resistência elétrica, a resistência interna, aliás, é este Y, que é os 12,00 menos 9,00, daqui a dividir por 40,0. Isto vai então dar-nos 7,50 vezes 10 a menos 2 ohm. Mas atenção, isto aqui é para a bateria. O que nos perguntam é para a célula número 1. Ou seja, neste caso, para qualquer célula, porque elas são todas idênticas, não é? E uma vez que a nossa bateria consiste basicamente nestes elementos, são basicamente elementos de pilha aqui assim, 3, 4, 5 e 6, portanto, a partir daqui, depois nós vamos ligar aqui aos um receptor qualquer, não sei exatamente o que é. Portanto, o que é que nós temos aqui? Basicamente, aqui temos uma certa determinada resistência interna, aqui também. Uma vez que estes elementos estão associados em série, a resistência interna de toda a bateria é a soma das resistências internas de cada elemento, de cada célula individual. Portanto, por serem todas iguais, vou pegar neste valor, ou seja, a resistência interna da célula vai ser 7,50 vezes 10 a menos 2 sobre 6, porque são 6 células, e isto vai dar-nos 1,25 vezes 10 a menos 2 ohm. Ora, isto é a hipótese D e quem fez a versão 2 é a hipótese A. 3.3. No sistema de refrigeração dos motores de combustão são geralmente usados líquidos de elevada capacidade térmica mássica. O professor desafiou os alunos a identificarem, diante de dois líquidos desconhecidos, qual seria o mais adequado para um sistema de refrigeração. Deveriam realizar apenas um ensaio para cada líquido e retirar uma conclusão sem recorrer a cálculos. Disponibilizou amostras de cada um dos líquidos, com massas iguais e à mesma temperatura, uma resistência de imersão de potência P desconhecida e constante, um cronómetro e um termómetro. Descreva o modo como os alunos podem dar resposta ao desafio. A sua resposta: deduza a relação matemática que suporta a atividade experimental. Apresente o procedimento experimental, identificando as grandezas a medir. Refira a conclusão a retirar a partir da análise dos resultados. Apresente um texto bem estruturado e utilize linguagem científica adequada. Então vamos começar pela relação matemática e podem utilizar, portanto a única que nós conhecemos que contém a capacidade térmica mássica é esta, que já vem do nosso formulário, que é fantástico, está tudo no formulário, e portanto a nossa energia é igual a massa vezes a capacidade térmica mássica vezes a variação da temperatura. E agora vou basicamente resolver em ordem à capacidade térmica mássica, ou seja, esta massa e esta variação da temperatura que estão aqui a multiplicar, os dois para aqui a dividir, e vou já trocar o primeiro e o segundo membro, fica C igual a energia sobre a massa vezes a variação da temperatura. Agora vamos só aprimorar um bocadinho isto no sentido em que nós não temos a informação nenhuma sobre energia. O que temos, no entanto, é que temos uma certa determinada resistência elétrica com uma potência que nós também não conhecemos, mas pelo menos sabemos que é constante, e temos a possibilidade de cronometrar quanto tempo é que demora, ou seja, temos a possibilidade de indiretamente controlar esta energia fornecida através, cá está, da fórmula da potência, que mais uma vez também está no nosso formulário, que é fantástico. Portanto, nossa potência é a energia sobre unidade de tempo. Este intervalo de tempo passa para o outro lado, fica que a energia é igual a P vezes delta T, vai substituir aqui, fica P vezes delta T, T pequeno para o tempo, T grande para a temperatura, ok? Sobre M delta T grande para a temperatura. E agora, isto aqui não conhecemos, mas é fixo, e esta massa nós também não conhecemos, porque o professor já diz que são de massas iguais, portanto é fixo também, ok? Não podemos preocupar-nos com isto. Este delta T pequeno do tempo nós vamos medir com o cronómetro,
e esta variação de temperatura nós vamos medir com o termómetro que nos são fornecidos, não é? Portanto, parte da relação matemática basicamente é isto. Agora, em termos de procedimento experimental, ora bem, não vou apresentar um texto, mas vou fazer uma apresentação oral bem estruturada e com linguagem científica adequada. E nós temos aqui basicamente um esquema que ilustra a situação. Ou seja, o que é que nós queremos? Queremos utilizar aqui este líquido, colocar num recipiente. Uma coisa, convém que este recipiente esteja o mais isolado possível termicamente, portanto tapado e com uma coisa, com paredes espessas e bem isoladoras para garantir que toda a energia, esta potência que é debitada aqui pela resistência, seja só transmitida para o líquido, não é? A partir daqui vamos medir a variação de temperatura deste líquido e vamos garantir que com o cronómetro fazemos uma prova para um determinado líquido A e para outro líquido B demora o mesmo tempo para que com a mesma resistência nós possamos fornecer a mesma energia ao líquido. Basicamente, o procedimento experimental é este. O que é que nós vamos medir? Mais uma vez, vamos medir o tempo com o cronómetro e a variação de temperatura do líquido com o nosso termómetro. Depois, conclusões. Como nós queremos um líquido com elevada capacidade térmica máxima, isto é mais elevado quando aqui, portanto, uma vez que isto aqui tudo é fixo, isto também vai ser fixo, a gente vai fixar, a gente pode dizer assim, vai ser 1 minuto ou 10 minutos ou 3 minutos, mas é o mesmo intervalo de tempo para ambas as experiências, com ambos os líquidos. Vai estar tudo em pé de igualdade, a potência, o tempo e a massa para ambos os líquidos. Portanto, o líquido que tiver uma variação de temperatura maior, uma vez que esta capacidade térmica máxima e esta variação de temperatura são inversamente proporcionais, quando esta for maior, esta capacidade térmica máxima é menor. Portanto, o que nós queremos é o líquido com, isto obviamente sem necessidade de fazer cálculos, que é aquilo que se pretende, com menor variação de temperatura. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.